A era dourada da matemática havia acabado. O que antes era uma ordonumeria unificada tinha se fragmentado ao longo de gerações, dividindo-se em escolas especializadas focadas em transformar mistérios antigos em ciências modernas, astrologia em astronomia, alquimia em química, filosofia natural em biologia. Cada facção trabalhava para matematizar a realidade, acreditando que sua abordagem detinha a chave para os segredos do universo. Nenhuma percebia a sombra escura manipulando os eventos à distância. Escondido em uma fortaleza em Montenegro, à beira de um penhasco, o aparentemente mortal César Borgia, agora o imperador nulo, observava o desenrolar da história. O tempo havia esculpido seu rosto, antes cruelmente bonito, em algo austero, quase inumano. Ele havia anulado os anos, não através da autodestrutiva divisão infinita como deu ferro, mas por outros métodos mais egocêntricos. O ciclo se repete, ele murmurou para seu agente, Arago. Deu ferro e Tartaglia conquistaram o cúbico, Ferrari o quartico. O quíntico resiste, mas agora, uma nova força emerge. Jovem. Não testada. Perigosa. Um revolucionário político, ao que parece seu subordinado Arago observou. A política é secundária, o imperador contestou. Sua verdadeira revolução é matemática. Eles são do próprio tecido da realidade matemática. Se amadurecer, poderia unificar o que passamos séculos dividindo. Arago estudou as equações. Esses padrões, uma estrutura subjacente conectando grupos de equações. Precisamente. A correspondência algébrica. Uma simetria profunda revelando como todas as equações se relacionam. Se as facções da ordonumeria compreenderem isso, o cisma que engenhamos poderia sarar. O olhar do imperador endureceu. Nosso trabalho desfeito. O que resta da ordo já o observa. Cria as condições, Arago. Seu temperamento é sua fraqueza. Organize um duelo. Garanta que ele não sobreviva. Enquanto isso, no Quartier Latim de Paris, o jovem Évariste Galois, de 20 anos, debruçava-se sobre papéis em um café. Seus olhos intensos e cachos escuros lembravam mais um poeta do que um prodígio matemático que, apesar de sua juventude, já havia enfrentado rejeições significativas. 2 vezes negada a entrada na École Polytechnique, expulso da École Normale, e 2 vezes preso por atividades republicanas, sua vida foi marcada por conflitos com o establishment. Até mesmo seus artigos pioneiros submetidos à Academia Francesa de Ciências foram perdidos ou rejeitados, seu trabalho publicado ignorado ou mal compreendido por contemporâneos incapazes de entender seu nível de percepção. Ainda lutando com equações impossíveis? Auguste Chevalier, um amigo e também republicano, bateu em seu ombro. Não impossíveis. Esquivas Galois respondeu, batendo em suas anotações. Há um padrão. Uma simetria explicando por que algumas equações produzem soluções e outras não. Isso transcende a política, poderia mudar nossa compreensão de tudo. Ele tinha, de fato, já desenvolvido uma teoria completa sobre quando equações polinomiais poderiam ser resolvidas por radicais, resolvendo um problema secular. Auguste sorriu. 2 mundos, Évariste. Matemática e política, ambos revolucionários, ambos perigosos. A porta do café se abriu. Stephanie Felice Poterin do motel, posteriormente descrita por Galois como potencialmente envolvida nos eventos que levaram ao seu duelo, aproximou-se. Monsieur Galois? Dizem-me que o senhor possui a mente mais brilhante de Paris. Galois gaguejou, desacostumado a tal atenção. Quem? Um conhecido em comum, ela disse suavemente, colocando um envelope na mesa. Ele deseja discutir suas teorias sobre a equação quíntica. Em particular. Depois que ela saiu, Auguste olhou para o envelope. Tenha cuidado. Mas Galois já estava lendo, olhos arregalados. Catalan. Charles Catalan quer me encontrar. Ele vê as conexões estruturais. O matemático da academia que rejeitou seus artigos. Auguste franziu a testa. Conveniente. E por que enviar ela? Esta é a minha chance. Galois reuniu seus papéis, alheio à potencial armadilha, sua mente iluminada com a possibilidade de finalmente ser ouvido.
Mas à medida que a hora do encontro se aproximava, uma inquietação sutil tomou conta dele. O jardim do Luxembourg, geralmente cheio de estudantes e filósofos, parecia estranhamente vazio naquela manhã nublada. Um silêncio pesado pairava sobre as sebes e fontes, como se a própria geometria do lugar tivesse sido perturbada. Charles Catalan não estava lá. Em vez disso, dois homens de casacos escuros apareceram por trás da fonte Médici. Um ostentava a insígnia da École Polytechnique, o outro carregava uma carta, selada com cera mas não assinada. Galois abriu-a rapidamente. Você está perto, dizia. Perto demais. A estrutura que você busca deve permanecer oculta até que o mundo esteja pronto. Considere isto seu último aviso. Auguste Chevalier, observando a distância com ansiedade disfarçada, aproximou-se quando os mensageiros partiram. Isso não foi uma saudação de matemático. As mãos de Galois tremiam ligeiramente, mais de fúria do que de medo. Eles viram. Eles sabem. Meu trabalho ameaça algo fundamental. Você deveria levar isso ao público, Auguste insistiu. Expô-los. Publicar tudo. Eles o enterrariam, Galois respondeu bruscamente. Ou pior, me apagariam. Ele pausou, uma estranha quietude dominando seu rosto. A menos que eles temam o que escrevi, porque não pode ser silenciado pela violência. Naquela noite, Galois não voltou para casa. Ele vagou pelas ruas de Paris como um fantasma em sua própria vida, sua mente suspensa entre a álgebra revolucionária e as sombras da traição. Seus pensamentos voltaram-se para dentro, recursivos, colapsando e desdobrando-se como as estruturas de grupo que ele havia definido. Lampiões tremulavam como variáveis diminuindo ao longo da rua Saint-Martin. Passando pela Place de la République, ele parou um momento diante da estátua de Marianne, o símbolo da República Francesa. Quando levantou a mão em uma saudação instintiva e solene, mais ao ideal do que a qualquer governo, um par de homens em trajes militares emergiu da penumbra. Você presta homenagem àquela estátua prostituta, um deles zombou. Você está louco, rapaz, disse o outro. Você sonha com guilhotinas e caos. Galois, cansado demais para conflitos, ofereceu apenas silêncio. Mas o silêncio foi interpretado como desafio. Palavras tornaram-se afiadas. Acusações voaram. Traidor. Jacobino. Herege da razão. Um deles golpeou o ombro de Galois, e em um momento de fria clareza, ele respondeu não com violência, mas com dignidade. Se vocês desejam discutir mais, ele disse, vamos nos encontrar com pistolas. Ao amanhecer. Um sorriso malicioso. Um aceno. A hora e o local foram definidos. Quando desapareceram na névoa, Galois permaneceu sozinho sob a estátua da República. Sua tocha, opaca pela sujeira e pelo tempo, não iluminava mais o caminho. Quando retornou ao seu alojamento, algo havia se cristalizado em sua mente. O encontro não havia sido um acidente. A reunião no jardim, os assediadores na praça, a convergência da raiva política e da verdade matemática, tudo estava conectado, componentes de uma equação maior e invisível. O duelo já havia sido preparado. Algumas linhas rabiscadas em seu diário daquele dia sobrevivem, borradas pela chuva e pelo tempo. Eles temem o grupo Galois não porque existe, mas porque conecta. A raiz do quíntico não é um número, é um princípio. Um perigoso. A noite anterior ao duelo, 29 de maio de 1832, não foi passada descansando. Em vez disso, Galois escreveu febrilmente, não uma confissão, mas um testamento matemático. Seus manuscritos daquela noite trazem anotações marginais, não tenho tempo. Ele corria contra o amanhecer, desesperado para preservar descobertas que temia morreriam com ele. Em uma carta final a Auguste Chevalier, ele escreveu, fiz algumas novas descobertas em análise. Se eu perecer, imploro aos patriotas, meus amigos, que não me repreendam por morrer de outra forma que não pelo meu país. Ao amanhecer de 30 de maio de 1832, exausto, Galois encontrou seu oponente em um campo em Gentilly, ao sul de Paris. Um único tiro de pistola atingiu seu abdômen. Nenhum médico estava presente.
Abandonado, ele foi encontrado por um camponês e levado ao hospital Cochin. Morreu no dia seguinte, 31 de maio, de peritonite. A identidade de seu assassino permanece desconhecida, perdida para a história, embora a suspeita tenha recaído sobre rivais ligados a Stephanie Felice ou inimigos políticos. Nenhuma acusação foi feita. Foi uma tragédia, um potencial assassinato disfarçado de duelo, apagando um gênio. Galois foi enterrado em uma sepultura comum, com a presença apenas de aliados políticos, nenhum matemático esteve presente. Seu trabalho revolucionário, confiado a seu irmão e a Chevalier, enfrentou negligência institucional e quase total obscuridade. Por 15 anos angustiantes, a matemática lidou com problemas que Galois já havia resolvido, um profundo atraso no progresso científico. Finalmente, em 1843, Joseph Liouville, aluno de Catalan, reabriu o caso, estudando os manuscritos. Levou anos, mas ele decifrou o denso trabalho, reconhecendo sua profunda correção e admirável elegância. Em 1846, ele publicou os artigos de Galois, ressuscitando o legado do jovem matemático. E em algum lugar distante, escondido nas sombras, o imperador Nulo planejava seu próximo movimento contra a ordem ressurgente que ameaçava seu poder com uma teoria de unificação de estruturas algébricas desenvolvida por um prodígio caído chamado Évariste Galois. A batalha pela alma matemática da realidade continuava, com a teoria de Galois permanecendo como um monumento a um jovem revolucionário que, como uma estrela distante, havia brilhado brevemente mais intensamente, iluminando um caminho adiante que outros seguiriam, mapeando constelações não de estrelas, mas de grupos.